Fala galera, Cleiton Fiuza passando aqui mais uma vez. Estamos no mês de outubro, dia 31 de outubro, comemorando 500 anos de Reforma Protestante. Dia 31 de outubro porque foi o dia em que Martinho Lutero, em 1517, pregou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo em Wittenberg e deu início a esse movimento conhecido como Reforma Protestante. Mas Martinho Lutero não foi o primeiro e não foi o único a pensar de forma diferente ao que a igreja vinha praticando naquela época. Quando nós voltamos lá para o século XIV, lá para o século XIII, nós vamos encontrar homens dentro da Europa, dentro da igreja, que já haviam se levantado e que já haviam exposto as suas ideias e exposto as suas discordâncias, quando comparado a forma como a igreja estava lidando com a população, a forma como a igreja estava vivendo e a forma como a igreja primitiva vivia. Daí que vem a ideia de reforma. Por quê? Quando a igreja cristã se inicia, ela se inicia com uma forma ensinada por Cristo e repassada pelos discípulos. Com o passar dos anos, essa igreja começa a se deformar, ela vai perdendo essa forma, ela vai perdendo a sua identidade, ela vai perdendo a sua característica. E esses homens, por volta do século XII, século XIII, começam a entender que a igreja agora precisa passar por uma reforma. O que seria? Voltar à sua forma original. Perder essa deformidade e se reconstruir, se reorganizar de forma a como era antigamente, como ela deveria ser desde o início. Por isso vem o termo reforma. Então nós vamos encontrar no século XIV a peste negra dizimando a Europa e em meio a isso uma igreja católica firme, forte e poderosa. A igreja cristã ela tinha crescido muito e tinha se estabelecido em todo aquele território da Europa. Era uma igreja rica, dona de muitas terras, dono de muito ouro. Então você via lá os padres vivendo de forma luxuosa, os bispos vivendo de forma luxuosa, o Papa vivia luxuosamente, era cordão de ouro, era uma ostentação muito grande. Isso levava algumas pessoas a questionar até que ponto eles estavam sendo imitadores de Cristo e gerava uma certa revolta. E um dos homens que se revoltou contra isso, digamos assim, porque não foi bem um tipo de revolta, começou porque ele começou a ler a Bíblia e começou a entender de forma diferente, ele começou a perceber que a forma como aqueles homens estavam liderando a igreja não era a forma que Cristo tinha ensinado. Então nós vamos encontrar John Wycliffe lá na Inglaterra, era um professor da Universidade de Oxford. Wycliffe, ele era um estudioso bíblico, era um teólogo, era um sacerdote da igreja, e ele começou a entender que muitas coisas que a igreja estava praticando não eram mais o que Jesus tinha ensinado, o que Jesus tinha deixado para ser seguido. Então ele começou a pregar sobre o fim desse poder da igreja. Ele via muitos cargos da igreja sendo vendidos, sendo ocupados por posições políticas, eram negociações, quem vai ser o bispo daqui, depende de quem o rei aprovar, então era um cargo político e não mais espiritual. E ele começou a questionar essas coisas e começou a pregar contra essas coisas. E começou a falar que, sim, a igreja precisava voltar à sua origem. A igreja precisava se reformar. A igreja precisava voltar à sua forma original. E ele, até certo ponto, encontrou apoio dentro da Inglaterra. Porque ele dizia que a igreja ela tinha que perder todo aquele patrimônio dela. Todo aquele patrimônio tinha que ser passado para o Estado e, a partir daquele momento, o Estado tinha que administrar todos os bens da igreja. Estamos falando de Inglaterra. Então ele falava isso, olha, aqui na Inglaterra o rei deveria tomar tudo que é da igreja e todo o clero, todos os papas, todos os bispos devem ser sustentados agora pelo Estado. E eles não têm que ser ricos, eles vão viver com aquilo que é suficiente para sua manutenção. Então ele começou a questionar essas questões. E é claro que não demorou muito para que ele fosse combatido pelo clero. O clero não aceitava essas coisas. E aí o Papa da época ele emite uma bula, Papa Gregório XI, se não me falha a memória, emite uma bula dizendo que todos aqueles ensinos de John Wycliffe não deveriam ser considerados pela igreja porque eles eram perigosos. Mais tarde, John Wycliffe ele foi considerado como um herege da igreja. Ele, depois de morto, 12 anos depois de ter sido morto, a igreja mandou retirar os ossos dele, mandou queimar, jogaram os ossos deles num rio lá na Inglaterra, porque os ensinos dele eram considerados fora dos ensinos da igreja católica. Então, se você conhecer um pouco mais da história cristã, você vai também lembrar que esse mesmo homem, John Wycliffe, ele foi o responsável pela tradução da Bíblia para a língua inglesa.
Então ele acreditava que a população inteira, todos os cristãos, deveriam ter acesso à Bíblia e que a Bíblia era a maior autoridade existente para guiar o homem em qualquer coisa que fosse, inclusive para guiar os homens que estivessem exercendo o poder naquela época. Então um rei ele tinha que ser guiado pela Bíblia, ou então ter um conselho de sacerdotes que pudessem guiá-lo nas suas decisões. Então John Wycliffe ele acreditava que a Bíblia era a maior fonte de autoridade existente, maior do que papa, maior do que bispo, maior do que qualquer outra autoridade eclesiástica da época. E o que ele fez? Ele se empenhou em criar uma equipe que traduzisse a Bíblia para a língua inglesa. Agora vamos lembrar que estamos em 1300 e alguma coisa, não existia ainda a imprensa como nós conhecemos. E como é que acontecia isso? Era manuscrito, eles tinham que copiar todos os textos. Então imagina aí que você copiar uma Bíblia inteira. Então, embora eles estivessem se esforçando para fazer isso, se esforçando para divulgar, era um trabalho ainda caro, ou seja, boa parte da população não ia ter acesso àquele material porque era caro, era um material que tinha um custo elevado para ser produzido, e ainda assim, boa parte da população era analfabeta, eles não conseguiriam ler. Mas já foi uma grande iniciativa de John Wycliffe ter esse material, ter a Bíblia traduzida para a língua inglesa. E é tanto que hoje existe a sociedade Wycliffe que trabalha traduzindo Bíblias para línguas onde não existe nenhuma parte ou existe pequenas partes de traduções da Bíblia para aquele povo. Então esse John Wycliffe ele é conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Por quê? Seria mais ou menos como o planeta Vênus, que ele é visto por a gente um pouco antes do Sol nascer. Ele aponta para aquilo que viria depois. Ele começa a despertar para alguma coisa que precisaria mudar. E ele é o primeiro a se interpor. Embora no final da vida dele ele tenha terminado a vida preso, proibido de pregar, ele deixou um legado. Ele deixou um legado que mais tarde foi seguido na Alemanha, que mais tarde foi seguido na região da Boêmia, que mais tarde foi seguido pelo próprio Martinho Lutero. Então nós estamos conhecendo um pouquinho mais da história da Reforma, espero que você esteja gostando. Esse mês inteiro nós vamos ter algum material por aqui, se vocês quiserem, só acompanhar. Abração e um bom dia para vocês.